substituição para o Estudiantes por esse atleta estar batendo muito. Então, ele teria sugerido, né, o quarto árbitro teria sugerido essa substituição. Vocês viram isso mesmo? O que de fato aconteceu? E queria também que você pudesse falar sobre essa arbitragem, né? Valeu. Olha, o lance do Plata é nítido. O Plata não faz falta em hora nenhuma. Ele projeta o pé na bola para poder jogar e o jogador do Estudiantes chuta ele. O que é isso? Dentro da área, pênalti. Ele chutou o Plata. Não foi o Plata que chutou ele. Então, acho que não cabe a eu ficar falando aqui de arbitragem. Tem o departamento do Flamengo que vai olhar esse lance. E no lance do lateral direito estava com amarelo. Um lance antes, se vocês verem, o Arrascaeta toma uma chegada dele e ele vai comunicar o banco do Estudiantes, falando que ele já tem cartão, que o próximo lance dele o juiz ia amarelar ele. E teve outros lances com ele também, onde o juiz não amarelou. Então, a gente viu que hoje o critério para o Flamengo não tinha, para o Estudiante tinha. Então, acho que enaltecer nosso time, fizemos um bom jogo. E como o Felipe falou ali, nós vamos lá para poder jogar como Flamengo e para poder sair lá classificado. Bruno Henrique, vou ter cuidado até com as palavras, ou não vou ter, porque isto que se passou aqui hoje é uma vergonha, um escândalo. Basta olhar para as imagens, consegue transformar um penalti a nosso favor na expulsão do Plata, perdemos o Plata para a segunda mão. O lance do golo, a bola bate no braço do jogador do Estudiantes, consegue dar numa equipa, mais uma vez, que tem a posse de bola, que ataca mais cartões a essa equipa do que a outra equipa, não expulsa um jogador deles, que devia ter sido expulso num lance sobre o Arrascaeta, é no mínimo vergonhoso para uma competição que é a maior competição da América do Sul. Nós vamos ter que nos posicionar sobre isto, até oficialmente, porque o que se passa aqui, o que se passou aqui, é inadmissível, como já disse, numa competição desta dimensão. É uma vergonha, é um escândalo, para não dizer mais do que isso. Está bem? Obrigado, pessoal. Um começo avassalador, acabar tendo um jogador expulso de forma polêmica e saindo com uma vantagem de um gol só. Você acha que a arbitragem teve muita influência nesse resultado? Qual o sentimento que fica do jogo de volta? Bom, acho que polêmica seria se tivesse dúvida de alguma coisa. Eu acho que no lance não tem muita dúvida do que aconteceu. Acho que todo mundo viu, e todo mundo está vendo aí com o replay e tudo mais. Mas não vale ficar falando muito de arbitragem, porque no Libertadores, Sul-Americana, as coisas são dessa maneira. Então, se você não quer depender de alguma coisa da arbitragem, você tem que fazer gols, e foi isso que a gente fez, conseguimos construir o resultado. Lógico que fica um pouco de frustração por conta do gol sofrido no final, mas consequência de um jogo muito disputado, um time que a gente sabia que ia brigar até o final. E conseguiram numa bola totalmente despretensiosa, a bola ainda bate na mão do cara do Estudiantes que ia para outro lugar também. Também hoje a regra é muito difícil de ter certeza de tudo que acontece, mas nesse lance principalmente sofremos o gol, mas temos a vantagem e vamos para lá para vencer o jogo e para classificar. Como você projeta o próximo duelo do Vasco no Brasileirão? Um clássico é sempre muito difícil, se iguala muito o jogo, sabemos que eles vêm na melhor versão deles e nós temos que ir na nossa melhor versão para conseguir vencer o jogo. Nós estamos disputando a liderança do campeonato, como eu falo, toda rodada todo mundo quer buscar o que a gente tem. Então, temos que defender essa liderança com muita força, com muita concentração, porque sabemos que vai ser um jogo muito difícil, um clássico, dentro da nossa casa, e temos que vencer. No Brasileiro é isso que a gente tem que pensar, lógico, sempre da nossa maneira, jogando bem, mas às vezes, se não der, tem que ser na marra e temos que ganhar esse jogo. Léo, a questão da... Se você ouviu o quarto árbitro falando no banco do Estudiante sobre o jogador, se ele fizesse mais uma falta, seria expulso. Queria que você falasse um pouco sobre esse acontecimento que aconteceu no intervalo do jogo, ali no túnel. Não, eu não estava ali perto no momento, mas o Mate me contou agora dentro do vestiário, né, o Vinha me contou agora no vestiário sobre isso que estava acontecendo, então
É difícil falar, é uma coisa que eu também não estava. É difícil falar de uma coisa assim, mas já fica muito o que é as competições sul-americanas aqui, então, do que a gente tem que estar preparado, o que pode acontecer. Valeu, Léo. Valeu, Está sendo esse vídeo de volta após esse ruim da arbitragem, né? Você comentasse esse vídeo de volta, como é que você chega? No, a gente lá tem que se preparar da mesma maneira que a gente se prepara aqui. É jogo onde dentro do campo somos 11 contra 11. Hoje acho que na arbitragem eu não gosto de falar, mas acho que teve muita incidência no que foi o resultado final. Além da gente ter controlado o jogo, quase o jogo todo, eles na segunda bola na área acham gol que na verdade ninguém esperava. Obviamente fica essa sensação um pouco injusta pelo resultado, porque a gente poderia ter feito o terceiro gol quizás no primeiro tempo e o goleiro dele fez uma defesa contra o Pedro. Mas é isso aí, continua trabalhando. Hoje o jogo já acabou, a gente venceu o jogo, não tem que deixar de falar disso, porque é muito difícil vencer no futebol e a gente conseguiu vencer. É muito difícil também a gente ser vencido, então fica essa sensação para o jogo de volta que nos deixa vivos, porque a gente ganhou o jogo aqui. Agora é descansar, pensar no jogo do domingo, contra o clássico contra o Vasco, e continuar trabalhando e evoluindo, porque falta muito ainda. Foi? Pode falar aqui rapidinho. Aqui, Vini. Queria saber de você, o que você escutou ali, né, no túnel ali, no quarto árbitro, falando... O cara o árbitro, eu falo espanhol, escutei bem, o cara falando para ele que o jogador dele estava com amarelo. E depois aí, no segundo tempo, é uma coisa, mas só isso. O quarto árbitro falando para o treinador do Estudiante para substituir o jogador que estava fazendo muitas faltas, poderia ter sido expulso. Foi falando alguma coisa com vocês, não deixaram? Conversa entre vocês, jogadores. Você chegou a ouvir essa história também? Não, ainda não falei com ele, mas vou junto com ele para casa, então ele vai me contar com certeza. Mas e sobre a arbitragem, o que você achou da arbitragem nesse jogo? atrapalhou a gente, com certeza. Agora atual sua em relação a eu acho que eu acredito na justiça, onde o melhor possa ser feito, para poder jogar. Obrigado. Bruno. Não, tudo bem. Pode falar aqui rapidinho. Aqui, Vini. Queria saber de você, o que você escutou ali, né, no túnel ali, no quarto árbitro, falando... O cara o árbitro, eu falo espanhol, escutei bem, o cara falando para ele que o jogador dele estava com amarelo. E depois aí, no segundo tempo, é uma coisa, mas só isso.